Okay. Bom, primeiramente nós consideramos que essa é uma competência desse colegiado, né? Promover estudos e divulgação de conhecimentos relativos ao desenvolvimento urbano, especialmente ao plano diretor. Então, nós estamos trazendo esse estudo aqui sobre o PTU progressivo no tempo e sobre a proposta de se ter um observatório dos vazios urbanos. Nossa entidade é o Centro de Estudos e Pesquisa de Direito e Justiça, tem assento aqui nesse colegiado. Eu, como conselheiro titular, o arquiteto Edson Santos como conselheiro suplente, e a nossa entidade foi fundada em maio de 2005, já tem 19 anos de atuação, e nós temos esse assento na categoria de ONG com efetiva atuação no desenvolvimento urbano. Né? Vamos falar primeiramente do imposto predial e territorial urbano. Antes, fazendo aqui um nivelamento sobre o que é tributo, né? E aqui a gente vê as categorias de tributos: os impostos, as taxas, as contribuições de melhoria, os empréstimos compulsórios, as contribuições especiais, alertando que não são tributos as multas, que são penalidades administrativas, e as tarifas, que são o preço que se paga por um serviço prestado. Né? Então, as multas, por exemplo, elas não são tributos, elas não entram no orçamento. O ente público não pode prever que serão aplicadas multas. O ideal é que multas não sejam aplicadas, ou seja, que não sejam cometidas infrações. Né? E as tarifas, por sua vez, elas vão para o custeio dos serviços prestados. Elas não vão propriamente para o tesouro. Né? Então, nós temos ali a primeira categoria dos impostos, que é que nós vamos ver hoje. Né? Mas, só para a gente lembrar, as taxas. Né? As taxas, elas são, como por exemplo, para você licenciar um poço, você tem que pagar aquela taxa ali. Elas derivam do poder de polícia, do ente público. As contribuições de melhoria, né, que o município pode cobrar quando tem de melhoramento de um bairro, quando faz um parque, uma troca de iluminação, ele pode, né, lançar mão da contribuição de melhoria, porque ela vai resultar numa valorização daquele bairro, daquela área. Os empréstimos compulsórios, que nós tivemos várias vezes na história da nossa economia, né, gasolina, né, tinha empréstimo compulsório. As contribuições especiais, como nós temos, por exemplo, a contribuição da iluminação pública. Né? Então, a lógica é que isso daí vá para o Tesouro. Vamos falar dos impostos, então. Os impostos, eles são cobrados em decorrência de fatos do contribuinte. Né? Então, a contribuição de melhoria não é um fato do contribuinte, é um fato do poder público. Ele vai lá, faz um parque, uma coisa, né, diferente. O imposto é um fato do contribuinte, que indica alguma forma de propriedade ou riqueza. Exemplo, oferir renda, imposto de renda. Praticar uma operação relativa à mercadoria, ICMS. Né? Ser proprietário de imóvel urbano, IPTU. Ser proprietário de imóvel rural, ITR, e assim vai. Bom, o imposto ele pode ser, uma das classificações do imposto é de ser fixo ou progressivo. Né? Imposto fixo ICMS, 17% sobre o valor da mercadoria. Eu comprei uma calça de R$100, então eu vou contribuir com R$17 de ICMS. Se eu comprar duas calças, eu vou contribuir R$200, vou contribuir com R$34. Então a alíquota é fixa, 17%. Né? Não vai sofrer variação da alíquota. Ele vai ser progressivo quando a base de cálculo crescendo implica uma alíquota maior, imposto de renda. Quem ganha até tanto, nem paga imposto de renda. Quem ganha de tanto a tanto, X%. De tanto a tanto, né, vai aumentando a alíquota, certo? A cada faixa. Né? É uma forma também de progressão, certo? Mas nós vamos ver hoje aqui a progressão no tempo, como é que a alíquota cresce no tempo. Então, não é que a alíquota cresceu porque o imóvel foi valorizado, foi ampliado, não é isso. Vai crescer no tempo. A cada ano vai ter um adicional. É um caso especial que nós vamos ver hoje. Então. Precisamos ver também um pouquinho sobre o que é a fiscalidade e extrafiscalidade, para a gente entender essa progressão no tempo. A fiscalidade visa a arrecadação, certo? É o que vai ser arrecadado pelo poder público, né? Com o fim de arrecadar, é botar dinheiro para dentro. A extrafiscalidade
ela pode ser positiva ou negativa. Ela é positiva quando você aumenta, você soma mais no tributo, com o objetivo de inibir um comportamento. E negativa quando você diminui, né, a alíquota, né, para incentivar alguma coisa. Então, por exemplo, né, o imposto sobre a cachaça, né, ele não pode ser igual ao imposto sobre a banana. Correto? Tem que desestimular as pessoas a se alcoolizarem. Não é isso? Cigarro. O Estado tem que desestimular. Certo? Como que ele faz isso? Elevando o imposto. Né? Às vezes a gente vem falar em taxação de supérfluo, mas não é taxação, na verdade é imposto, né? Aumenta. Então, esta fiscalidade positiva é o instrumento do qual o poder público se utiliza para inibir um comportamento. Vamos aumentar o imposto para as pessoas comprarem menos cachaça, menos cigarro, né? Ou fazerem menos alguma coisa, algum comportamento. Vamos aumentar o imposto. E negativa, que pode chegar até a zero, né? Isenção do imposto, para incentivar alguma coisa. Nós precisamos, de acordo com a nossa Constituição Federal, reduzir as desigualdades regionais. Né? Então, eu tenho que incentivar a abertura de empresas, de indústrias na Amazônia, para gerar emprego, gerar desenvolvimento aqui, né? Agregar valor à nossa produção. Aí, o que o Estado faz? Isenção fiscal, extrafiscalidade negativa, que subtrai do valor do imposto, às vezes até zero. Né? Às vezes é um incentivo fiscal. Não, vou pagar só metade do imposto, certo? Então, nós aumentamos ou diminuímos impostos para inibir alguma coisa ou para promover, incentivar alguma coisa, certo? Então, o IPTU progressivo no tempo, ele vai ter esse caráter extrafiscal. Eu estou aumentando a alíquota, não é para arrecadar, minha finalidade não é arrecadar, é forçar o camarada a fazer alguma coisa com o terreno para que ele cumpra a sua função social, ou com o prédio. Né? Nós vamos ver depois os vazios urbanos que estão edificados e não edificados. Bom, vamos aqui. Como é que surge? Surge com a 10ª Urbana, 1799, a rainha Dona Maria I, lá em Portugal ainda, ela teve essa ideia de criar um imposto, né? Que é a 10ª Urbana chamada. Em 1808, que a família real, né, veio para o Brasil, certo? O príncipe regente, Dom João, Dona Maria, estava afastada do governo porque estava com, né, sinais que não estavam em condições mentais de governar, e o príncipe assumiu a regência, não é isso? Então, o príncipe regente, Dom João, no Rio de Janeiro, ele institui, o nome completo é 10ª dos rendimentos dos prédios urbanos, tá? Que é essa 10ª urbana. Não é? Em 13 de maio de 1809, os contribuintes têm um alvará expedido que define, aí vem a regulamentação. Os contribuintes eram os proprietários e os aforados, né? Quando a gente fala em aforado, tem muito a ver com Porto Velho, né? Que aqui a gente tinha muito antigamente as cartas de aforamento, né? Agora está sendo escrituras, né? Ainda tem muito, né? Desaforado. Tem muito desaforado também. Então vamos lá. Os contribuintes eram os proprietários e aforados de prédios localizados na corte, né? Nas cidades, vilas e povoações da orla marítima. Achei interessante essas povoações da orla marítima, que também incidia, né? Bom, a base de cálculo, o rendimento líquido dos prédios, caso fossem alugados, certo? Ou a renda presumida por arbitramento, quando utilizada pelos seus proprietários. Eu moro no imóvel, não aluguei, não estou ganhando dinheiro com ele, mas eu estou usando ele. Então também vou contribuir, né? Vamos arbitrar aqui qual seria o valor do aluguel e eu vou contribuir. E quando não é proprietário, mas é aforado, né? A base de cálculo era o foro anual que ele pagava, certo? Aí também 10%. A alíquota, 10%, então 10ª parte, por isso a 10ª urbana, né? 10ª dos rendimentos dos prédios urbanos. E o nome é 10ª parte? Porque é a 10ª parte mesmo, né?
Naquele tempo era assim, né? Tinha um quinto, né, que era do ouro, né? Lembra? O quinto do ouro, né? A 10ª urbana, então o nome do imposto já dizia ali, né? A fiscalidade que então está sendo praticada. Tá? Por quê? Porque quando Dom João, a família real, veio para o Brasil, eles tinham que cobrir despesas da transferência da corte. Né? Quando a gente fala transferência da corte, gente, não é só o frete, não é os navios que... A transferência aí é o resultado dessa transferência. Eles tiveram que fazer da cidade do Rio de Janeiro uma corte. E aí vem Jardim Botânico do Rio de Janeiro, obra de, né, Dom João VI, Biblioteca Nacional, isso tudo tinha um custo, né? Tudo foram criações do Dom João VI, né, certo? Então, para arrecadar, né, foi criado o IPTU. Então, estamos dentro da fiscalidade, o objetivo é arrecadar para cobrir despesas com a mudança da corte, certo? Ainda sobre a 10ª urbana, em abril de 26 de abril de 1811, tem um decreto real já com as primeiras isenções. Aí nós estamos entrando aonde? Na extrafiscalidade negativa, estou diminuindo o imposto, certo? Casas com um limite aquém de 5 portas ou janelas frontais, né? Dentre outras particularidades. Na época não existia lineamento a laser para ver volumetria predial, então, os critérios eram bem assim, singelos, né? Então era quantidade de janelas, quantidade de portas, né? Então, quem estava aquém disso, quer dizer, imóveis menores do que aquele padrão, estava isento, né? Então, é uma extrafiscalidade de fim aí, que é social, né? Baseada no princípio da suportabilidade do tributo, tá? Coisa interessante a gente ver. Então, quem não pode pagar, não paga, não adianta. Também foi dada isenção aos imóveis da cidade nova, com o objetivo de estimular o desenvolvimento da área. A cidade nova, gente, no Rio de Janeiro, ela fica entre a cidade antiga, o centro histórico do Rio de Janeiro, e a Quinta da Boa Vista, lá onde tem o Museu Nacional, que pegou fogo. Ali era o palácio do rei, do príncipe regente, Dom João VI. Depois se torna rei, né? Então, era necessário desenvolver o que estava ali no caminho, certo? Para estimular a povoação dessa área, né, é praticada então a isenção a quem fosse ocupar aqueles terrenos ali. E é uma área, imagina a época, né, porque é a área onde você vai ter os mangues, que tem até o canal do mangue, conhecido no Rio de Janeiro, né? Então era uma área assim que era atravessada frequentemente pela família real, né? O Paço Imperial era no centro do Rio de Janeiro, sempre foi ali na Praça 15. A gente pega as barcas para Niterói. Vamos dizer que fosse o Palácio do Planalto, né? E o Palácio da Alvorada, a residência oficial lá na Quinta, né? Então, esse trecho aí foi estimulado à população. Com esta fiscalidade negativa, o objetivo aí, nesse caso, povoar a cidade nova. Em 1822, o Brasil fica independente, né? Então, nós não temos mais o Reino Unido, né, de Brasil, Portugal e Algarves, né? Vamos ter o Império do Brasil. E Dom Pedro I, então, quando reorganiza aí, o Estado, né, para ser um Estado independente, ele traz essa receita ainda para o Império, para o governo central. Certo? Em 1830, nós vamos ter uma lei que substitui as superintendências e as juntas da 10ª urbana pelos coletores da 10ª, né, que ele subvenceu a origem direta das coletorias de rendas gerais, depois coletorias federais, né, já na República, e depois elas vêm ser então antecessoras das atuais agências de renda da Receita Federal. Então a gente vê que começa, nesse período, a se estruturar o sistema tributário nacional, não é isso? Em 1832, nós temos a ampliação do fato gerador, que até então era só para imóveis habitados, ou por locatário, ou por aforado, ou por proprietário. Né? E aí começa a ver, não, a propriedade vai ser tributada, se não está ocupando, né?
Então é ampliado o fato gerador. Em 1834 nós temos que esses impostos saem da competência do Império e vão para a competência das províncias, que depois se transformariam em estados, na República. Né? Então há uma descentralização da arrecadação. Correto? Não é mais um imposto pago para o Império, mas sim para a província. Isso no período da regência, que nós vamos ter ali desde a abdicação de Dom Pedro I, em 1831, até a maioridade de Dom Pedro II, em 1841. São 10 anos ali do período regencial. Mas diz que até hoje o que resta ainda da família, da ordenança... Em Petrópolis, né? Tem os fóruns. Cobra ainda o imposto naquela região ali. Taxa do rei, chama, né? Tem um período assim. Porque é propriedade da família. As pessoas, né? Em Petrópolis, no Rio, né? Não é pago o imposto, o IPTU, mas é pago a própria família. Como é que é? O dono do terreno é a família imperial. Você tem uma casa dentro desse terreno, você paga. Entendeu? Da mesma forma que se fosse da União, você pagaria o foro, né? Se fosse na praia, você pagaria para a Marinha, né? Foro de Marinha. O terreno dos outros, até hoje. Porque ali, Petrópolis, essa é uma cidade que foi construída para ser veraneio, né? Porque o clima é bom, mais ameno do que no Rio de Janeiro, na Baixada. E eram terras de uma fazenda, de um padre, que hospedava no Pedro I, eles já conheciam a região. Mas aí, realmente, a família imperial comprou as terras, né? Uma história assim, de propriedade mesmo. Em 1873, a gente já vai estar no segundo reinado, né? Aí já é Dom Pedro II, ele passa a ser imposto sobre prédios no ano, né? Em 1881, vai mudar o nome de novo para imposto predial. Até aqui estamos na monarquia, né, gente? Tá. Como imposto predial, nós vamos ter em 1891, com a primeira Constituição da República, os Estados-membros ganharam a competência, né, para instituir o imposto sobre a propriedade imobiliária rural e urbana. Lembrando que na época do Império a gente ia olhar as províncias, né? Então as províncias se transformaram no Estado-membro, então passou a competência estadual. Mas a Constituição não impedia a cobrança do imposto predial pelos municípios. Então, quem chegasse primeiro, né? Levava. Em 1934, nós vamos ter a segunda Constituição da República, né? Após a Revolução de 30, tem o movimento constitucionalista de 32, a Revolução de São Paulo, né? O constitucionalista em 34 sai uma Constituição, né? Com uma Assembleia Constituinte eleita. Então, nós vamos ter aí o imposto territorial rural passou a ser dos estados, né? Enquanto o IPTU passou a ser competência privativa dos municípios. Ele passa para os municípios, gente, com a Constituição, então, de 1934. Certo? Vamos pensar um pouquinho isso daí, essa questão de competência, o que a gente chama de competência tributária, ou seja, quem é o ente que tem a competência para cobrar o tributo. Porque aqui nós vamos ter, passando a competência dos municípios. E a gente, pensando bem, tem mais lógica, né? Quando a gente fala em urbano, a ideia que vem primeiro é da cidade, do município. Não é isso? Já as extensões rurais são maiores, as grandes extensões rurais. Então faz sentido que fique realmente com os estados, ou até com a União, como é hoje, né? O ITR. Mas a vida urbana, né? Ela é regida pelo governo local. Então tem uma lógica isso daí. Em 1934. Como nós sabemos, em 1937, houve o golpe do Estado Novo, né? Que Getúlio dá, cancela a Constituição anterior, outorga, e não foi a Assembleia Constituinte eleita que fez, não, foi o Getúlio Vargas que outorgou a Constituição. Ele outorga de 1937, mas manteve, essa parte ele não mexeu. Da mesma forma, a Constituição Democrática, Constituinte eleita de 1946, no fim do Estado Novo, também manteve a situação. Então a gente vê que é algo que se consolidou. IPTU, competência municipal, de 1934 para cá, ninguém mexeu nisso, né? Bom, mas como nenhuma democracia dura a vida toda, nós temos aí depois um regime de exceção, de 64. Mas, sem a gente querer fazer defesa aqui de nenhum regime político, né? Sobretudo aqueles que não são muito afeitos à democracia ou ao diálogo, né? Esses que a gente vai ter mais dificuldade
de defender ou justificar, mais é interessante a gente olhar a evolução legislativa que o país teve, sobretudo nos primeiros anos do governo militar pós 64. Sem paixões ideológicas, sem, entendeu? Passar e olhar. Até porque muitas dessas inovações foram uma forma de atender os anseios das massas que eles queriam trazer para ele, porque eram movimentos sociais, reivindicações sociais, né? Que elas não iam se calar tão cedo, correto? Então, assim, o governo militar de 64, ele tinha que atender algumas demandas sociais. E aí ele fez. Aí nós vamos ver reforma agrária do governo militar, por aquilo que pareça. No Estatuto da Terra, Código Florestal, 1965, agora fizeram um novo, né? Atualizado. Mas de 65, governo Castelo Branco. Então, sim, eu concordo com o que você está dizendo, mas não, as reformas que os militares fizeram, não foi a que era o Jango queria. Sim, mas eu estou falando, mas era uma reforma mais popular. Mas tinha uma ser impopular, eles tinham que atender, porque também não era um bobo, né? Então faz de alguma forma, né? Entendeu? E aí vem para cá, olha, a gente vai ter aqui, em 66, a estruturação do sistema tributário nacional. Com o quê? Com o Código Tributário Nacional. Gente, toda vez que a gente falar em nacional, falando de leis, atenta para uma coisa, diferente de federal, tá? Nacional é aquilo que se realiza nas 3 esferas. Entendeu? Então, quando nós temos uma lei nacional, uma política nacional, é porque ela vai se realizar nas 3 esferas, na União, no Estado e nos municípios, no Distrito Federal. Certo? Então, o Código Tributário Nacional, não é Código Tributário Federal. Então, ele vai falar de que impostos? Da União, dos Estados e dos municípios. Ele vai dar as diretrizes. Certo? Ele é nacional. Aí, nós vamos ter aqui, então, o Código Tributário Nacional designou, dentre os impostos sobre o patrimônio e a renda, né, o imposto sobre a propriedade predial, territorial, urbana e IPTU. Certo? 67, a gente tem uma nova Constituição, né? A 5ª Constituição da República, que manteve a situação, ou seja, quando a gente fala direito constitucional, né, ela recepcionou o CTN. Né? Quando você tem uma nova Constituição, que ela não vai ser contrária ao que está em alguma lei, diz que aquela lei foi recepcionada pela nova Constituição. Nem toda lei é recepcionada. Né? A gente viu recentemente a lei de imprensa, né? Que é anterior à Constituição de 88, e o STF entendeu que não podia mais aplicar a lei de imprensa porque ela não foi recepcionada pelo novo ordenamento constitucional. Então, a 5ª Constituição de 67. Essa Constituição de 67, ela sofreu uma ampla reforma em 69, né? Também outorgada, regime militar. E aí, alguns até teóricos consideram que foi uma nova Constituição em 69. Né? Por isso que a gente botou ali 67, 67 e 69. Mas não teve, não mexeu. Em 88, a 6ª Constituição, né, nossa, da República, então ele vai ter o IPTU permaneceu municipal. O sistema constitucional tributário distribuiu uma parcela do poder estatal tributante, né, visando a autonomia das entidades que compõem a federação, aquele conceito do município como ente federado, né, empoderamento das coletividades comunais, não é isso? No artigo 156, inciso 1º da Carta Magna, foi estabelecida a competência privativa, só ele, né, do município, né, para instituir o imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana. Bom, e como é que se calcula isso daí? Aí nós temos a planta genérica de valores, né, que é um instrumento fixado por lei municipal que, mediante critérios como localização, destinação e padrão de construção, fixa o valor do metro quadrado dos imóveis e estipula seu valor venal. Não é o valor de mercado, é o valor venal. E, por incrível que pareça, na declaração de imposto de renda, que você vai declarar a propriedade, você declara pelo valor venal, não pelo valor de mercado.
permitindo então a tributação pelo IPTU, não é isso? Então, aqui eu consegui, eu não sei que cidade é essa aqui, eu puxei, só para vocês verem, né, que são, porque é difícil conseguir de Porto Velho, tu vai lá no coisa, seria o anexo 1 do Código Tributário, aí não tem que revogar. A atualizada ela foi revogada, então não está valendo. Pois é. O que foi feito não foi revogado, então assim, não tem que ir para a Câmara de... Não tem. Não tem, igual nós aqui, né? Não tem lei aí para definir a gente. Voltar para a Câmara, voltar à discussão. Então é por isso que eu não achei, está explicado aí. Não foi falha do pesquisador, não. Então eu peguei isso aqui numa cidade lá, né, se vocês terem uma ideia, então olha aqui, áreas, né? Aqui. Então, por exemplo, eu estava estudando sobre algumas cidades, como é que elas fazem, né? Vamos dizer que você tem um corredor com aqueles ônibus bitrem, tem uns ônibus aí com articulado e tal, né? Você faz um corredor norte-sul daqui. Então, áreas próximas àqueles corredores, eu posso praticar um valor venal mais baixo para estimular o povoamento em torno dos corredores que estão estabelecidos. Gente, é uma série de políticas que podem ser aplicadas, né? Estou falando aqui assim genericamente, né? Mas aí vocês entenderem que cada pedacinho da cidade vai ter um valor do metro quadrado ali diferenciado. Então, para a definição dos valores da PGV, a Código Genérico de Valores, considera-se uma série de fatores que interferem diretamente na apreciação ou depreciação, como localização do imóvel, infraestrutura da região, segurança da vizinhança, né? Qualidade das vias de acesso, disponibilidade de serviços públicos, proximidade de áreas de comércio e serviços, previsão de novos empreendimentos, também já pode entrar nisso, já prevejo, tá? Então, em cima disso, a genérica de valores. Então, como é que é feito o cálculo do valor do terreno pela imobiliária? É em cima desse valor final ou não? Não, aí é a avaliação de mercado, né? Que geralmente as coisas... Eu entendo que deveria ser uma equipe multidisciplinar quando faz a avaliação de imóvel, porque você tem que ver as condições da estrutura do imóvel, e aí engenheiro civil que vê, né? Você tem que ver a própria qualidade do imóvel, a habitabilidade dele, aí o arquiteto... E também o entorno ali, né? Mas não é, entendeu? Tem muito corretor de imóveis que faz e tal, assim. Entendeu? Perito avaliador, né? Eu entendo, eu só aceitaria um processo que tivesse uma avaliação por uma equipe multidisciplinar. Como é que eu vou aceitar? O corretor de imóvel olhou lá e tal. Né? Tem um cara aqui, um engenheiro, ele morreu já, que tinha o Instituto de Perícia e Engenharia aqui em Porto Velho, esqueci o nome dele, esse camarada. E ele lutava muito por isso, sabe, que tivesse a participação dos engenheiros. E tem que ter, né, gente? Como é que você vai avaliar um negócio e não sabe a qualidade dele? Né? Que às vezes a gente diz... a mesma coisa que você avaliar um carro pela tabela FIP. Não, tu vai ter que pegar o carro, andar, ver, né? Passar no mecânico, dar uma olhada. Né? Então é isso aí, tá? Então, gente, vimos então que esse preço, né, vai variar, esse preço venal, né? Estou falando do valor venal. Conforme a área... Não é valor de comércio, é valor... o valor venal. Porque se for botar valor de comércio, ninguém consegue pagar IPT. Tem um valor, esse valor ele já é mesmo, né? Coisa básica mesmo. Lineamentos históricos, para a gente compreender agora, eu fiz esses dois lineamentos, a gente entender qual o espírito do IPTU progressivo no tempo, né? Como é que a gente chegou nessa... Foi uma questão só tributária? Não foi, né? Porque a gente está trabalhando extra fiscalidade, né? A gente já viu ali, o IPTU progressivo tem extra fiscalidade. Então, eu peguei aqui dois lineamentos históricos, do planejamento urbano e da administração pública, que é quem cobra imposto, certo? Quando a gente vai olhar o planejamento urbano, a gente começa, na verdade, na Cidade de Deus, né, de Santo Agostinho, mas não fomos tão atrás, né? Vamos pegar aqui no Cidade de Jardim, né? Acho que o primeiro impacto assim, no pensamento urbano foi a Cidade de Jardim, né? Que é controversa, tá? Historicamente controversa, Cidade de Jardim. Então, Ebenezer Howard, no final do século XIX, né, propõe essa cidade de jardim consistindo em uma comunidade autônoma cercada por esse cinturão verde, né, no meio termo entre campo e cidade. Esse modelo é muito utilizado na Inglaterra, né? Essa questão do cinturão verde. Né? Paralelamente a isso,
Nós tivemos também na França, né, o imperador Napoleão III, né, também essa questão da cidade-jardim, quando fazem a Nova Paris e tal, né, com os retro, que hoje o pessoal condena assim, o absurdo que é no aspecto viário, aquele bando de via convergente. O cara diz que aquilo ali é uma loteria em torno do Arco do Triunfo. Você tem que dar sorte, pegar a tua vez e pegar a rua que você quer, entendeu? Porque de tanta convergência de trânsito, é aquele um ponto central, né? Aí várias ruas, né? Como raios, né? E aí, muito ajardinamento, muito embelezamento, os boulevards, né? As avenidas com canteiro central. Agora, isso daí, gente, tem dois aspectos. Tá? É bonito, Cidade Jardim, Ranchador. Isso influenciou no Brasil, no Rio de Janeiro, inclusive, a Praça Paris, né? Vem dentro desse conceito de ter uma praça, né? Igual às praças lá de Paris, né? Na Europa. E interessante é que isso também tem um aspecto militar, que é pouco abordado. Eu falei que foi a época do governo de quem? Napoleão III, o imperador, né? Vocês lembram lá na Idade Média, as cidades fortificadas? Né, bem no filme, né? Cidade toda cercada. Né? Na Espanha tem muita cidade com isso daí. Então, como é que você conquistava uma cidade dessa? Era difícil, né? O pessoal está lá de dentro daquelas guaritas, né? Tirando e tal, e o cara aqui, para tomar uma cidade daquela, muito difícil. Então, avenue, em francês, é chegada. Então, as avenidas que nós temos não são passeios, o conceito não é um passeio, não é uma área de convivência, não é para interligação, circulação interna, é para chegada de quem? Das tropas, no caso da necessidade de ocupar uma cidade. Certo? Fica bonito? Fica, cidade de Jardim. Agora tem esse outro lado bélico, né? No Brasil, a cidade de Jardim é interessante que ela vai coincidir com o momento sanitário, né? Do Oswaldo Cruz e tal. Você tem que erradicar, né? Áreas alagadas, os cortiços, né? Então, as grandes avenidas, a Avenida Central, né? Para a primeira. Já depois, no governo Vargas, já vem a Avenida Presidente Vargas também, derrubando, né? Segue de pé para abrir, avenidas largas. Ainda resquício desse pensamento da cidade de Jardim. Mas ali já, quando você vai para a Avenida Presidente Vargas, já está migrando para o modernismo, tá? O modernismo vai alcançar o auge no início da década de 60. O exemplo clássico que nós temos é a nossa capital federal, né? Ali, modernismo puro, né? Mas antes disso, na década de 20, 30, acho que 30, o Corbusier já tinha tido uma ideia biruta de demolir Paris quase todo, né? Levantar prédios, entendeu? Quando fizeram a Nova Paris, né, no século XIX, final do século XIX, já derrubaram 2.200 e pouco prédios históricos, pra vocês terem uma ideia, para fazer aquelas avenidas lá, né? Quando o Corbusier dá a ideia, o projeto dele era pior ainda. Inclusive, os carros se movimentariam todos por viadutos, para não ter contato com o pedestre aqui, entendeu? Então, um negócio assim, né, meio futurista demais. Mas aí tá, o modernismo, né, avançou com outras coisas mais factíveis, né, até que ele tem esse auge nos anos 60. Bom, muito prédio, né, alto, né, em 61, Jamie Jacobs, meu colega de profissão, jornalista, nós jornalistas somos especialistas em generalidades. Damos palpite em tudo. E ela começa a se incomodar com aquilo dali, né? Ela escreve um livro, Morte das Grandes Cidades, né? Acho que é isso, Morte das Grandes Cidades. Né? E ela propõe, né, que a cidade, na cidade, é apenas a ocupação diversa e intensa, né, que dá vida às cidades, promove a segurança enquanto pedestres. Nós criamos olhos na rua. Esse conceito de olhos na rua é fundamental no pensamento. Por quê? Muito carro passando, muita avenida para carro passar, aí
esse conceito já dos condomínios, dos prédios, né, as pessoas se fechando ali, certo? E as ruas ficando entregues à criminalidade nas grandes cidades. Não é? Então a Johnny Depp tinha essa noção que a gente tinha que ocupar os espaços, população, de forma diversa. Quando falei de forma diversa, vamos ilustrar aqui, quando foi feita a Avenida Central, hoje a Avenida Rio Branco, no Rio de Janeiro, havia não apenas um padrão arquitetônico para construir ali, né? Hoje pouquíssimos prédios dessa época, hoje tudo arranha-céu ali, mas ainda tem alguns preservados. Tem um gabarito lá que não pode subir mais do que... Algumas áreas, né, tem já um limite, né, de altura dos prédios, mas aqueles prédios antigos, vocês vão ver, os que ainda tem, muito bordado, muito, né, aquelas sacadas de ferro fundido, aquilo era um padrão, gente. Você tinha que fazer o prédio ali daquela forma, certo? O que acontecia? Às vezes o dinheiro só dava para fazer a fachada, né? Aí eu fazia a fachada, aquela coisa linda, né? Do jeito que era, mandava o figurino, e puxava o que para trás? Um barraco. Não tinha dinheiro para... Entendeu? Nós tivemos foi uma aula de campo lá no Rio de Janeiro, a gente estava, cara, o professor, mostrando essa história ali da Praça Mauá, ali, desenho. Então, era essa. Agora, pasme, né? Você vai dizer, pô, mas tinha esse padrão da pasme. Havia um padrão de vestimenta. Para transitar na Avenida Central, a pessoa deveria estar usando, não sei qual era a roupa, vamos dizer que fosse um fraque, uma cartola, as mulheres com vestido, senão não podia andar ali. Puro segregação, né, social. Né? Já que fala aqui, diversa, né? Então não posso ter um grupo social só ocupando uma área, certo? E intensa, né? Que dá vida às cidades com segurança. Bom, em 68, o Orlando Lefebvre, ele trabalha o direito à cidade, não confundir com o direito da cidade. O direito da cidade é jurídico, é objetivo, né? O direito à cidade é filosófico e sociológico e é subjetivo. Então, o direito do cidadão à cidade, né? Ele define a cidade como uma projeção da sociedade sobre o terreno. Não é a projeção dos empreendimentos sobre o terreno, não é a projeção do capital sobre o terreno, né? Não é a projeção da propriedade sobre o terreno, mas a projeção da sociedade. Isso é fundamental, certo? E ainda Lefebvre, ele vem de certa forma romper com o racionalismo, né, que havia ainda na filosofia na época, quando ele resgata o espírito dionisíaco, né, lá da Grécia, ou seja, a cidade para nos dar prazer. Porque o modernismo, assim como há um movimento na arquitetura, né, o Bauhaus, né, que coloca a casa como máquina de morar, havia uma tendência também no urbanismo a colocar a cidade, né, como uma máquina de morar coletiva. Certo? E aí Lefebvre, peraí, não é por aí. Nós temos que lembrar que nesse período também a gente vai ter aqui o que? O impulso da indústria automobilística, sobretudo no Brasil, né? O governo do Juscelino e tal, assim. Isso influencia muito o pensamento da cidade. A preocupação viária passa a ser predominante, né? O pessoal acha lindo em Brasília, aquelas tesouras, né? Que você vai dobrar para a esquerda, e o que você faz? Em Brasília, você pega a direita. Acho que é por isso que nossos políticos até hoje já têm dificuldade, né? Aí você pega a esquerda, pega a direita, pega a direita. Isso daí eu achava assim, natural, eu achava uma solução genial, né? De engenharia de trânsito, assim, muito bacana. Eu comecei a ver críticas a isso, a pessoa que aborda isso, não lembro qual é a área, ela fala de conexões ilógicas, é o nome que ela dá para isso. E ela começa a desmistificar por que não pode ter cruzamento. Cruzamento onde as pessoas se encontram. Por que os botiquinhos são nas esquinas? Onde as pessoas se encontram. Entendeu?
Aí você tem uma cidade como Brasília que não tem cruzamento. Né? Então, assim, um negócio que a gente não tinha parado para pensar, né? Pô, mas esse negócio é doido, né? Eu vou para lá, eu tenho que entrar para cá. Mexe, né? Agora tem a neuroarquitetura, né? Aí acho que está na hora de criar um neurourbanismo, né? Começa a pensar nessas questões, né? Ele para cá, ele para lá, né? Bom, então, de definicidade, né? Produção da sociedade. Em 2010, nós vamos ter aí a consolidação de um pensamento que já vinha sendo construído no tempo. Geralmente, gente, o que marca isso daqui? São livros. A Morte das Grandes Cidades, da Jane Jacobs, O Direito à Cidade, de Hilda Ferro, e aqui um livro, Cidade para Pessoas, de 2010, do Jan Gehl. Ele é dinamarquês, tá? Se pronuncia Jan Gehl. Ele acredita que as localidades devem ser projetadas colocando os cidadãos no centro das decisões e experimentadas no ritmo de um passeio a pé e não de um automóvel. Vai fazer isso em Brasília? Eu tentei, foi brincadeira. Saí da Catedral de Brasília e eu queria ir. Estou olhando aqui, estou vendo ali a rodoviária, né? A rodoviária do plano piloto, né? Você está na Catedral aqui, quando sair da Catedral, vou para a rodoviária, pegar um monte de... Meu irmão, no meio do caminho, que ali é clima seco, né? Eu comecei a passar mal, rapaz. Sorte que em Brasília tinha o pessoal vendendo água no carro, onde vende sorvete ainda. Foi que me, sabe que é tudo, né? Umas distâncias enormes, né? Cada coisa, verdade, né? Já andei. Entendeu? Assim, além do que, aquele labirinto de vias, de pistas que o pedestre ele sofre. Onde é que eu vou atravessar? Onde é que me cabe aqui nessa cidade? Vários níveis, né? Um lá embaixo. Eu jogava ali. Senão eu fico bem perdido ali naquele negócio. Tá, então, passei a pé e não de automóvel, né? E hoje a gente está trabalhando o conceito de cidade inteligente sustentável. Não está consolidado. Quem disser que está mentindo, entendeu? Também entra a questão das cidades resilientes, né? Pois é, resiliente, tem aquela cidade de mil também, né? Que estão falando agora. Então, assim, conceitos que estão efervescendo ainda. Mas, 2010, cidade para pessoas é um conceito que já está assim, bastante. Hoje se analisa a caminhabilidade, né? Um índice de qualidade de vida, a caminhabilidade. Tem calçada? Tem. Bom. Tá, então vimos aí uma evolução, né, do planejamento urbano e tal, né? Na administração pública nós vamos ter uma evolução do patrimonialismo, que está lá desde o tempo da monarquia e tal, né, aquela coisa lá da cidade que é minha, né, que eu comprei aqui. Eu fiz uma cidade, mas ela é minha, o terreno aqui é meu, né? Então, e também assim, na administração pública, a gente vai observar muito essa questão do patrimonialismo. Na própria concepção da vida do Estado. Para vocês terem uma ideia, no começo da República ainda, no final do Império, o voto, não sei nem até quando foi isso, mas sei que no Império Segundo Reinado, pelo menos, no primeiro também acredito que fosse, o voto era só para quem tinha a renda X, patrimônio, tinha que ter um patrimônio para poder votar. E não se surpreendam de saber que Rui Barbosa era defensor disso daí. Só quem tinha um patrimônio podia ter direito a voto. É que nem quando vai para os Estados Unidos tem que ter um patrimônio. Padrão, né? Não, tem que ter um patrimônio aqui no Brasil para não... a pessoa não achar que vai para lá querer fazer a vida. Né? Tá. Aí do patrimonialismo nós vamos evoluir no governo Vargas, vai ter a criação do DASP, né? Departamento de Administração de Serviço Público. Aí a primeira modernização, agora a primeira estruturação que vem a burocracia, a administração burocrática. Esse burocrático aqui, gente, não é burocrático, coisa que demora, então, é burocracia que decide estrutura, tá? A Max Weber, né, que propõe, né, o Estado burocrático. Então, assim, a burocracia como forma de organização, né? Então, as coisas tinham agora as suas decisões tomadas a partir de competências em determinadas estruturas, certo? Então a gente vê lá atrás, preciso de grana para bancar aqui a nova corte. Que no imposto ali o rei, né? A decisão, né?
Mais para frente, a gente viu que foi o quê? Estruturado o sistema tributário nacional. Não é isso? Então, essa evolução está no Estado burocrático. No Estado burocrático, ele vai evoluir, alguns autores pulam isso daqui, tá vindo direto para cá. Mas a gente reconhece, pelo menos na história do Brasil, o Estado tecnocrático, né? É o poder dos técnicos mesmo. Só que assim, os técnicos se reuniam, né? Construíam as soluções que eles achavam melhor para os problemas e isso era imposto à sociedade, né? Sem participacionismo, sem discussão, certo? Paralelamente ao avanço para o gerencialismo que nós temos hoje, certo? Que é focado em resultados, né? Tem também cresce o participacionismo consagrado pela Constituição de 1988, que ela faz uma mudança no texto, que quando você tem a Constituição de 67, 69, ela vai dizer que todo poder emana do povo e seu nome será exercido. Né? Quando vem de 88, ela vai dizer que todo poder emana do povo que o exerce por meio dos seus representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Então, essa menção ao exercício direto do poder pelo povo é uma inovação também de 88. Tá? Então, aqui começam os conselhos, né? Conselho do idoso, conselho da cidade, conselho isso, né? E focado em resultados, porque as políticas públicas elas têm que ser periodicamente avaliadas. Gente, por que eu fiz esses dois nomeamentos aqui para a gente chegar no PTU progressivo no tempo? Né? Porque, para a gente entender, né, o momento histórico, social e político dessa forma de tributação. Né? Ela não veio à toa, não foi resultado de toda uma evolução da administração pública, do planejamento urbano, para a gente chegar nessa questão do IPTU progressivo no tempo. Bom, aí nós vamos ter as políticas, né, de desenvolvimento urbano que é elencadas no Estatuto da Cidade. São instrumentos de política urbana, consolidação de boas experiências, bateria, para vocês entenderem que o legislador ele não inventou nada aqui nesse capítulo do Estatuto da Cidade. Tá? Tudo que está aqui eram experiências que já tinham acontecido em alguns municípios brasileiros, certo? E que foram compiladas e organizadas, sistematizadas, né? E reguladas pelo Estatuto da Cidade, certo? Nada disso aqui é invenção. Quando você pega, acho que o Centrão Verde, Curitiba, Faria Lima também, São Paulo, você vê que tudo já foi aplicando isso daqui. De uma forma experimental e tal, não tinha muito regramento, certo? E isso foi trazido para o Estatuto da Cidade em 2001, né? 23 anos atrás. Bom, e aí nós temos o IPTU progressivo no tempo, que nós vamos falar, né? A OADC, o órgão onerosa do direito de construir, PDC, transferência do direito de construir, OU, que é operação urbana consorciada, PU, que é parcelamento de edificação e uso compulsório. Eu falei que isso daqui foi regulado, estruturado e sistematizado. Guarda essa palavra, tá? Porque isso daqui é sistêmico. Nós vamos ver agora. Não é um bocado de ideia que foi jogada aqui, não. Elas têm uma relação sistêmica entre elas. Correto? Vamos lá? PUC, certo? Estatuto da Cidade, seção 2ª, parcelamento de edificação e utilização compulsória. Artigo 5º. Lei municipal específica, então não pode ser a lei genérica, tem que ser uma lei específica. Para a área incluída no plano diretor, poderá determinar o parcelamento, a edificação ou a utilização compulsória do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, devendo fixar as condições e os prazos para implementação da referida obrigação. Considera-se subutilizado imóvel, cujo aproveitamento seja inferior ao mínimo definido no plano diretor ou em legislação dele decorrente. Parágrafo 2º. O proprietário será notificado pelo Poder Executivo Municipal para o cumprimento da obrigação, devendo a notificação ser averbada no cartório de registro de imóveis. Tá? A coisa é séria. Né? Por quê? Porque se eu for vender, quem comprar assume a obrigação. Tá? Então tem que falar no cartório de imóveis. Tá, vimos a PUC, né? Vamos para o IPTU progressivo no tempo, ainda no Estatuto da Cidade. Em caso de descumprimento das condições dos prazos previstos na forma do caput do artigo 5º dessa lei que a gente viu lá, o PU, a
ou não sendo cumpridas as etapas previstas no parágrafo 5º do artigo 5º desta lei, que lá, o parágrafo 5º não botei ali, que dá os prazos para implementar a PUC, né? O município procederá à aplicação do imposto sobre a propriedade predial, territorial urbana e IPTU progressivo no tempo, mediante a majoração da alíquota pelo prazo de 5 anos consecutivos. Tá? Gente, vamos para análise sintática agora, do período aqui, né? Eu tenho um condicionamento, não é isso? Em caso de descumprimento das condições e dos prazos previstos na forma do CAPT, né? Vamos resumir, da PUC, né? O município procederá à aplicação do imposto sobre a propriedade urbana. Então está condicionado. Lembra que eu falei que é sistêmico? Para eu aplicar o IPTU progressivo no tempo, eu tenho que esgotar o prazo dado pela PUC. Está bem claro aqui. Alguém tem dúvida? Ele está vendo aí outra forma de aplicar o IPTU progressivo no tempo? Não, só vi essa. Em caso de descumprimento. Então, o primeiro artigo no CAPT logo. Né? Aí vamos lá, o valor da alíquota a ser aplicado a cada ano será fixado na lei específica que se refere ao CAPT, do artigo 5º desta lei, a lá da PUC, do artigo 5º é a lei da PUC. Estabeleceu a PUC, ele dá o prazo para parcelar, edificar ou fazer o uso, e ali já estabelece como é que vai ser o IPTU progressivo no tempo. Ele está mais claro ainda que está amarrado, né? O IPTU progressivo está amarrado na PUC, certo? E não excederá 2 vezes o valor referente ao ano anterior, respeitada a alíquota máxima de 15%. Então, vai aumentando, aumentando. Não posso dobrar de um ano para o outro, né? Tá? E até eu chegar em 15%. Certo? Caso a obrigação de parcelar, edificar ou utilizar não esteja PUC, né? Não esteja atendida em 5 anos, né? O município manterá a cobrança pela alíquota máxima até que se cumpra a referida obrigação. Certo? Então, tem um prazo para a PUC, que a gente vai ver mais à frente, e tem um prazo aqui para o IPTU progressivo no tempo. Né? Vai até 5 anos. Né? Atendeu, parcelou, edificou, não fez, então mantém o imposto naquele patamar máximo que chegou. Certo? Até cumprir a obrigação, né? Garantia da prerrogativa, preempção. Precisa aprofundar essa. É vedada a concessão de isenções, olha, não posso dar isenção para quem está no IPTU progressivo no tempo, ou de anistia, vamos perdoar, não posso, né? A tributação progressiva de que trata este artigo. IPTU progressivo no tempo, então, gente, aí, tá? Vamos para a lei do plano diretor, então, nossa, aqui, para te falar, IPTU progressivo no tempo, seção 2ª. Em caso de descumprimento das etapas e dos prazos estabelecidos na lei específica referida no artigo anterior, também o município aplicará alíquotas progressivas do imposto sobre a propriedade predial territorial urbana e IPTU majoradas anualmente pelo prazo de 5 anos consecutivos. Confirmou que está no estatuto da cidade, né? Então, beleza. Até que o proprietário cumpra com a obrigação de parcelar, edificar, utilizar de forma eficaz. Parágrafo 1º. A progressividade das alíquotas obedecerá aos limites estabelecidos na legislação federal aplicado, com o próprio estatuto da cidade. Né? Então não posso dobrar o valor, né, de um ano para o outro. Artigo 111. Lei municipal específica regulamentará as condições para o cumprimento das obrigações de parcelar e edificar e determinará a notificação dos proprietários dos imóveis enquadrados nos critérios estabelecidos neste capítulo. Os parcelamentos e edificações deverão ser iniciados no prazo máximo de 2 anos a contar da aprovação do projeto. As edificações enquadradas no inciso 3º do artigo 113 desta lei deverão estar ocupadas no prazo máximo de 2 anos, né, no caso de ocupação, a partir do recebimento da notificação. Tá, Constituição Federal, artigo 182. A política de desenvolvimento urbano executada pelo Poder Público Municipal conforme diretrizes gerais fixadas em lei tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar. Olha aí aqueles conceitos que a gente viu lá da Jane Jacobs, né? do Yangel. Na nossa Constituição já fala garantir o bem-estar. Né? Eu estou pensando a coisa em qualidade de vida, bem-estar. As desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com prévia e justa indenização em dinheiro. Calma.
tem também, ela pode ser feita com título, né? É facultado ao poder público municipal, mediante lei específica para a área incluída no plano diretor, exigir nos termos da lei federal do proprietário do solo urbano não edificado, utilizado, não utilizado, que promova seu adequado aproveitamento sob o tema sucessivamente de parcelamento, edificação, compulsórios, imposto sobre a propriedade legal do território urbano progressivo no tempo, IPTU progressivo no tempo, ou desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública de 60 euros, né? De emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, não é da vontade do prefeito não, tá? Tem que aprovar lá, Senado, com prazo de resgate de até 10 anos, em parcelas anuais iguais sucessivos, assegurados o valor real da indenização e os juros legais. Tá. O Estatuto da Cidade também trata da desapropriação. Nós vimos a Constituição, né? Estatuto da Cidade. Decorridos 5 anos de cobração de IPTU progressivo, sem que o proprietário tenha cumprido a obrigação, parcelamento, edificação, utilização, está sempre vinculado, IPTU progressivo está vinculado à PUC. O município poderá proceder à desapropriação do imóvel com pagamento em títulos da dívida pública. Os títulos de dívida pública terão prévia aprovação pelo Senado Federal e serão resgatados no prazo de 10 anos. Então a gente vê aqui o quê? O Estatuto confirmando o que está na Constituição. Correto? Vamos para a lei do plano diretor, ver como é que está agora aqui na nossa legislação. Da desapropriação com pagamento em títulos da dívida pública. É o título, né? Da seção terceira. Agora lê o caput título 3. Artigo 113. Decorridos os 5 anos de cobrança do IPTU progressivo no tempo, sem que o proprietário tenha cumprido a obrigação de parcelamento, edificação, utilização, o município poderá proceder à desapropriação do imóvel com pagamento do imóvel. Cadê o título da dívida pública? Ele desaparece no texto da Lei 838. Essa aí é eu vou procurar uma psicóloga para me explicar por que eu tenho trauma com essa Lei 838. Eu vivo entrando em conflito, né? Porque é uma redação canhestra. Eu boto no título aqui, tu viu lá, né? Estatuto, né? Quando chega aqui, tum. Gente, o Robert Alexi, não sei dizer, ele tem a... Não foi o Robert Alexi, não. Alexi é de mandato de utilização de princípio. O Hans Kelsen, ele fala, ele propõe a teoria pura do direito. Tá? Então, o que ele diz na teoria do direito? Quando você vai interpretar uma norma, você vai buscar subsídios para essa interpretação no direito. Só na ciência do direito. Certo? Eu não vou buscar na sociologia, nem na filosofia, nem... Isso aí é na hora de elaborar uma norma, de criar uma norma. Né? Depois, para eu interpretar, vou interpretar dentro do direito. Como? Vendo a relação dessa norma com as outras normas. Quando a gente fala de norma, inclui os princípios também. Tá? Não são só elementos. Né? Aí o que a gente fez aqui. E ele diz mais, se não for dessa forma, não é a interpretação da norma. Né? Então, quando eu vou para cá, tudo que eu tenho que fazer é isso que eu fiz aqui. Comparar com o texto do Estatuto, comparar com o texto da Constituição, comparar... O que a gente fez é chegar nessa coisa aqui. Parece que vai contar uma história e parar na metade, né? Ainda ficou esquisito, né? A visão do imóvel, do pagamento do imóvel. Tá lá. Vamos lá. Os prazos, então, para a gente botar em prática o negócio. Olha aí, a PU 2 anos, né? Tem que dar, né? Para o cara identificar, utilizar. E IPTU progressivo do tempo, mais 5 anos. Então, gente, é um negócio que dá resultado, se der, em 7 anos no mínimo. Correto? Primeiro o prazo da PU e depois o prazo do IPTU progressivo no tempo. Tá? Código Tributário Municipal, no seu artigo 214, ele traz em relação às alíquotas. E aí que eu achei que eu te falei, muito interessante. Nós temos um IPTU progressivo no tempo, de Porto Velho, com a cara de Porto Velho, entendeu? Que não é o mesmo que tem lá. Porque tem no Estatuto da Cidade, ele está vinculado ao APU. Né? 2 anos de prazo da APU, não cumpriu, eu vou... E o nosso não, o nosso é um especial. Entendeu? Em relação a imóveis não edificados, possuindo muro e calçado, 1,25, né? Tá, por cento. Possuindo muro ou calçada, 2,5. Possuindo os dois, né? 1,25. Se possuir só um, aí é maior a tributação, 2,5%.
que não possuam em conjunto muro e calçada, será aplicada a alíquota de 8,5%, já pulo, né? 8,5% para quem não tem muro nem calçada. Quando se tratar de imóvel que não esteja atendendo à função social, conforme definido no plano diretor, que a Constituição diz que a função social é o que está definido no plano diretor, será aplicada a alíquota de 9%. Eu acho assim que daqui para cá dá um salto tão grande, né? Aí quando daqui para cá variou quanto? 0,5%. Não está esquisito? Daqui para cá que tinha que dar um pulo, né? Não está cumprindo a função social? Né? Aí não é 0,5% só. Acrescentando-se a progressividade, olha que deu progressivo no tempo, de 1,5% ao ano até o limite de 15%. Né? Isso aí foi uma lei agora de 2022, tá? Vou introduzir isso daí. Vamos calcular então, primeiro ano, aplica 1,5%, né? Já estava em 9%, não é isso? Vai para 10,5%. Segundo ano, 10,5% mais 1,5%, 12%. Terceiro ano, 12% mais 1,5%, 13,5%. Quarto ano, 13,5% mais 1,5%, 15%. No quarto ano eu já atingi os 15%. Ou seja, no quinto ano eu já não posso aumentar mais. Porque não falou lá que era 15%, o limite máximo da velocidade. O nosso. Então, nós temos um IPTU progressivo no tempo, só que ele é diferente. Diferente dos outros. Baseado, né? E outra coisa, né? Vocês ouviram falar em PUP aqui? Não. Fala não cumprir a função social, definida no plano diretor. Isso eu achei bacana, né? Então eu posso implantar antes da PUP. Né? Eu terreno baldiano por outro lado. Essa progressividade aqui é esquisita, né? Não atinge o quinto ano. E a avaliação também é que ela dá um salto e depois ela, né? ela fica meio inibida aqui. Bom, o que deu progressivo tempo aqui dali, gente? O observatório é mais rápido, que era uma ideia apenas. Eu entendi que para a gente falar de algum assunto, a gente tem que estudar o assunto. Né? Não adianta aqui chegar e jogar as coisas e tal. Certo? Ainda mais quando é assunto jurídico, né? A gente tem que conhecer o sistema, como eu falei, né? Você vai entender a norma comparando ela com as outras normas. Né? Não adianta olhar para ele, e só olhar só para aquilo ali, bacana, né? Vai aumentar, que bom, né? Nós temos que. Mas quando eu vou olhar o estatuto de cidadania, está faltando alguma coisa aqui. Né? Então, tá? Vamos aqui. O projeto observatório dos vazios urbanos, então a gente propõe, é o outro tema de hoje, tá? Aqui é mais rápido. Primeiro vamos lembrar aqui que eu falei já para vocês, função social. Ela está na Constituição Federal no artigo 182. Parágrafo 2º. A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor. Tá? Então há uma forma objetiva de você aferir se aquela propriedade está cumprindo, né, a sua função social. A expressão vazio urbano, fala vazio urbano, começa a figurar como um elemento instigante no contexto da vida urbana a partir de meados do século XIX. Por quê? Revolução Industrial, né? Aí o povo saindo do campo para a cidade, né? Inchando a cidade. A industrialização fez as cidades atingirem dimensões metropolitanas, com um crescimento tanto físico quanto populacional, decorrente do êxodo rural. Vazio urbano envolve termos como terrenos vagos, terras especulativas, terras devolutas, terrenos subaproveitados, relacionando-se com a propriedade urbana regular e irregular, né? O tamanho e a localização. Tá, e basicamente nós vamos trabalhar dois conceitos, que é o vazio urbano edificado, certo? Ele não está ocupado. Isso para efeito nosso, tá? Já são os critérios nossos para o projeto. Né? E isso está cheio aí, viu, gente? É o prédio da Aron, né? Nem sei, é um prédio da Aron, né? Não é um exemplo, só um exemplo. Um exemplo da Aron, não do Estado. E o não edificado. Então, assim, para efeito nosso, de urbanismo, de cidade, de vida comunitária, não vai fazer diferença para mim se o prédio é público ou privado. Se ele está abandonado, ele vai fazer mal de um jeito.
Então, a minha conceituação de vazio urbano para esse projeto não pode ser aquela que limita aos prédios, às propriedades privadas, tá? E o não edificado também está cheio ali, né? Para este projeto, é qualquer área de domínio privado ou de ente público, né, desocupada ou injustificadamente subocupada, ocupação menor que 25% de sua área, localizada no interior do perímetro urbano, independente de possuir ou não infraestrutura e serviços públicos. Né? Porque às vezes não chegam lá, mas está dentro da área urbana, tem que. Tá? Porque nós estamos aqui propondo que é um observatório. Né? Então, é que nem quando é que a saúde da gente começa a ser observada pelo médico? É no pré-natal, quando a mãe da gente está grávida, vai ao médico. Se não estiver bacana, a gente nem nasce. Não é isso? Então, a mesma coisa, um observatório tem que estar monitorando antes da coisa. Né? Tá. Então, nós propomos o observatório como um instrumento de controle social da política pública e do desenvolvimento urbano, que democratiza o acesso à informação sobre os vazios urbanos, edificados e não edificados, sobre seus impactos sociais, econômicos, sanitários, ambientais e sobre as ações efetivamente empreendidas pela administração municipal em relação a eles, aos responsáveis por eles e aos impactados por eles. Não é isso? Aí nós vamos ver aqui as nocividades dos vazios urbanos. Primeiro, favorecimento da gentrificação. O que é a gentrificação? Processo de transformação de áreas urbanas que leva ao encarecimento do custo de vida e aprofunda a segregação socioespacial nas cidades. Modifica a paisagem urbana e o perfil social dos bairros, provocando sua valorização mercadológica e a expulsão de antigos moradores. Vai lá, muita gente acha que não sabe onde é que é o bairro Paraíso aqui, né? Mesmo lembro, né? Ali do lado do shopping, ali, que hoje é o shopping, né? Aquela área ali, gente, antes do colégio, da escola do IFRO, né? Ali era o bairro Paraíso, né? Bairro Calama, né? Hoje o conceito é outro, é em torno do shopping. Entendeu? Inclusive umas casinhas que moravam no pessoal, tudo virou boutiquezinha, né? Se tu for no parque da cidade, estacionamento, pode comprar naquelas boutiquezinhas, pode observar. Mudou a vocação das casas, né? Ali era uma residência, virou comércio. Tá entendendo? Isso pode ser até bacana, não sou contra não, só que tem que ser controlado, né? O bairro não, mas Paraíso que acabou. Agora os bairros aqui, o nome é por decreto, né? Por lei. Então, bairro Flodalto por Espírito. Qual a relação histórica dele com aquela região, né? Tá. Mas não tem mais bairro Paraíso, nem bairro Calama, né? Nem bairro Espírito Santo. Oi? Não tem mais bairro Espírito Santo. Espírito Santo, né? Mas é esse, né? Fica lá no Aponian. Hoje tudo é meio Aponian. Sim, igual fizeram com o Embratel, né? O Embratel engoliu um pedacinho de chão, não tem mais pedacinho de chão. Lá na Sul, Jardim Dourado, era tudo dourado. Hoje nem existe mais Jardim Dourado. Exato. Tudo ali era dourado. Então, a gente vai vendo essas. Tá. Agora, por que isso acontece? Né? Tem algum interesse em torno disso. Não é isso? Então, é dar uma cara nova às coisas e tal, e especular. Né? A palavra especulação imobiliária, eu vi uma explicação etimológica que eu achei interessante, não tive oportunidade de aferir. Né? Mas é interessante, quando fala que espécula é espelho, né? No latim. Então, a especulação seria assim, tipo um jogo de espelhos. Né? Que ilude. Porque se eu te oferecer um terreno vazio, sem nada, nem poço furado não tem, ali no 22 de dezembro, por exemplo, tu vai estar iludido para aquele jogo de espelho, parque da cidade, shopping e tal. Você está entendendo? Você vai olhar para o jogo de espelho. Então aqui vale tanto. Né? E às vezes está na beira daquele garapé, que o não pode nem, não é nem para estar ocupado. Mas o shopping também aqui, eu não estou vendo garapé, eu estou vendo um jogo de espelho. Entendeu? Mas, assim, e vou valorar por aí. No meu entendimento, especulação, aquele, por exemplo, essa aqui é uma área. O cara nunca construiu nada ali naquela área. Sim, esperando. Aí, aqui vai crescendo aqui, rua asfaltada, comércio, shopping, tudo. E o terreno fica ali.
Daqui a pouco o cara passa esse terreno para o outro. O outro compra, mas também não faz nada. Sim, só investindo, né? Aí tudo cresce em torno, aí vai ficando mais caro o terreno, mais caro. Pois mais é, caro. não, mas Às vezes o cara não não paga um imposto, nada dele. por causa dos espelhos. Você vai olhar pelos outros espelhos. E tem em volta, você não vai olhar o terreno. Né? Até construir mesmo. Né? Então, vimos aí a gentrificação, né, gente? Tá? Esse processo. A horizontalização e a elevação dos custos unitários dos serviços de água, esgoto, transporte público, distribuição de energia, etc. Por quê? Vocês imaginam aqui, ó, cada quadrado desse aqui é uma propriedade, né? Então eu tenho aqui uma família, outra. Então daqui até ali, eu vou passar um cano d'água aqui, eu vou abastecer 10 famílias, cada quadrado é uma família, né? Agora se eu tenho essa dita ocupada, essa daqui não, essa daqui não, tá? Aí eu já não vou abastecer 10 famílias, vou abastecer 8 famílias, com a mesma quantidade de cano d'água, com a mesma quantidade de fiação elétrica, entenderam? Né? O ônibus, por exemplo, aqui a gente tem esse absurdo da universidade nossa que é desterrada, né? Fica isolada da cidade. E o ônibus, aquele ônibus que ele não gira a catraca entre... Saiu da Vila Utopia, ele só vai girar a catraca lá no meio. Né? Então, o que acontece? Mas ele entra, a tarifa unificada, nossa, ele entra no corpo geral. Então, para você vencer esses vazios, né, isso vai entrar. Então, a expansão horizontal da cidade, e o terreno vazio leva a isso, ela aumenta o custo unitário do serviço, não é o custo do serviço. A passagem está mais cara, eu vou assim, mas por que eu estou indo mais longe? Porque tem vazios no meio. Porque se tivesse ali a catraca girando, entrando, gente descendo, né, na BR ali, não seria aquele preço. Não, entendeu? Então, a gente tem que estar atento para isso, é a elevação do custo unitário do serviço. Né? É o custo do litro da água, é o custo do kilowatt, da energia, tudo isso se torna mais caro, porque eu tenho que ter mais rede para atender uma população menor. Favorecimento da criminalidade e segurança, está na cara, né? Proliferação de pragas e vetores. Né? Viveiro de mosquito, rato. Tá. O que a gente propõe para, então, o nosso observatório? Que dados e informações ele vai conter? Aqui nós vamos recorrer a uma conceituação da administração. Tá? Na ciência da administração, uma diferenciação entre dado e informação. Dado é tudo aquilo que você levanta. Certo? Informação, quando ela é útil à tomada de decisão. Né? Hoje nós estamos, por exemplo, na internet, nossa cabeça está invadida por dados. Né? Ao contrato da Eliana com a Globo, não sei o que isso vai influenciar na minha vida? Então isso para mim é uma informação? Não, isso são dados. Eu pego na internet, né? O Nego Di, que não sei o que, a mulher dele foi presa, não sei o que. Eu vejo que você botar lá esse negócio, não vai me... Né? Mas sim, então, por isso a gente botou de dados e informações. Só queria fazer uma pergunta, exatamente esse teu conceito, acho muito legal. Tem um físico israelense, professor Yahu Goldratt, ele tem uma série de livros na teoria das restrições. É um conceito administrativo muito bom, mas eu acho bem interessante, eu estou lendo o último livro dele agora, os primeiros, mas é o último que eu estou lendo. Que ele define exatamente a diferença entre dado e informação. É essa mesma razão, mas ele dá ainda um significado um pouco mais complementar do que esse ainda. Ele fala exatamente isso. Qualquer conjunto de caracteres estruturados é dado. Sim. Só que informação é quando aquele caractere te dá poder para decisão, ele te dá a base na tomada de decisão. Sim. E ele ainda complementa que essa informação, até aí é o mesmo conceito que você explicou. Ele ainda complementa que, em determinado momento, um conjunto de caracteres, ele pode ser informação para mim e no momento seguinte ele ser apenas dados. Por exemplo, eu quero falar com o Eliel. Estou precisando falar com o Eliel. O número de telefone do Eliel agora para mim é uma informação. Eu preciso desse número para falar com o Eliel. Eu estou precisando falar com o Edson. O número de telefone do Eliel para mim é só dado. É só um conjunto de caracteres ali que está me aumentando a minha quantidade de informação, de dados para filtrar para chegar no teu número. Então ele complementa com isso.
que é um conjunto de informações úteis para tomada de decisão. Sim. Em determinado momento, aquele conjunto para mim é informação, em outro momento ele pode ser só dados. Bota ser Porque é dados. exatamente esse mesmo conceito que você aplicou. É interessante isso. Né? Então a gente está propondo, né, para a gente ter lá o endereço do imóvel, né, uma coisa básica, as coordenadas geográficas, hoje está fácil, né? Até o Google dá, né? A área, né, do terreno, né, a dimensão, a matrícula municipal, aquilo ali, se você puder acompanhar a ação fiscal sobre aquilo ali, volumetria da edificação, quando tiver, né, modificar a volumetria da edificação, o domínio e posse, né, geralmente não coincidem, né? Domínio uma, posse é outra. O responsável, né, perante o fisco, né, quem é o possuidor que está responsável, então vamos lá, o possuidor. A questão da adimplência tributária, esse cara está pagando IPTU, esse cara está entendendo? Né? Aplicação de instrumentos de política urbana, então se aquilo ali está sobre PUC, sobre, né, o que está acontecendo no tempo, quando aplicando. Serviços disponíveis que tem ali, isso aqui tem o quê? Tem energia, tem água, tem esgoto, o que passa aqui? Né? O estado de conservação e limpeza, acho que isso também é interessante. Uma coisa é o terreno limpo, né? Pô, em Vilhena, gente, dá até gosto de você ver terreno baldio lá, porque tudo é porque o vizinho grama o terreno e mantenha paradinho. Quem não quer do lado da casa dele é um viveiro de rato. Aí fica aqueles verdinhos assim, né? O vizinho, né? Então ele faz o serviço do dono. Faz, porque afeta a qualidade de vida. Afeta a qualidade de vida dele. Né? Já ia ser bom demais, né? Pelo menos ele conserva, né? Estado de conservação de limpeza, conservação estrutural e desabamento, no caso dos edificados. Né? Então, né, um prédio que não desaba em cima de quem está dentro dele. Ele afeta o entorno. Né? Aquele prédio do Iranei ali em frente ao Guardas, o pessoal está com medo de ir para a aula naquele colégio. Ali, cai e não cai, né? Aí ele fez um reforço estrutural lá. Pode ser a estrutura, pode ser árvore, pode ser qualquer... Árvores, também de árvores. Né? Tem um patrimônio histórico de Ariquemes, a gente levantou no trabalho que a gente fez agora do Observatório da Cidade, que era o pau do fuxico, né? Então, era uma castanheira com alto-falante que ali era na rodoviária da cidade, e teve que ser derrubada por risco de desabamento. Está entendendo? E afetou um patrimônio histórico e tal, e o pessoal tem saudade até hoje, o pau do fuxico. Então tá, conservação estrutural, né? Ainda, os usos eventuais, isso que eu acho que é importante, então, os usos eventuais ou habituais, né? Por exemplo, às vezes aquele terreno baldio, mas onde as crianças batem pelado. Né? É onde é feita uma feirinha. Todo final de semana, né? É onde se apresenta, onde sai o boi bumbá. Terreno baldio é onde sai o boi bumbá. Pode servir também para uma horta comunitária. O uso para horta comunitária, né? Como estão fazendo e assim São Paulo a gente agora. vê, às vezes aquilo já está acontecendo, entendeu? Porque às vezes ali está vazio, mas está acontecendo alguma coisa periodicamente. Sim. Né? Alguma ação social, uma operação, uma feira, uma coisa. Então, a gente vê esse mapeamento também. E, sobretudo, ser aberto a reclamações, comentários, né, e ocorrências, né? Ocorrências policiais. Sim, reclamação é ter muita. Pois é. Bom, ferramentas por internauta, pesquisa por digitação de endereço, por digitação da matrícula do imóvel, né, ou por localização do mapa, né? Vai chamar o Google, né? Se localiza no mapa. A interatividade de mensagens, né? Com serviço de ouvidoria, né? Tá, para viabilizar parceria no município com organizações da sociedade civil, por meio de termo de fomento ou acordo de cooperação, né, conforme a Lei 3.019. A Lei 3.019, ela veio disciplinar essa questão das parcerias entre poder público e entidades, né, das organizações da sociedade civil, e em lugar de gente falava que tudo era convênio, hoje não. Tá? Convênio para ONG é só quando é atendido pelo SUS. Fora isso, é termo de parceria, são termos de fomento,
termo de colaboração, acordo de cooperação. O termo de fomento e o termo de colaboração, há transferência de recursos. A diferença é que no acordo do termo de colaboração, o projeto é do ente público e ele vai atrás de uma ONG para que ela execute e dá dinheiro para isso. O termo de fomento, o projeto é da ONG, é selecionado e ele paga para ela executar também. Então, seria um termo de fomento, uma ONG apresentando um projeto, ou um acordo de cooperação. O acordo de cooperação não tem transferência de recursos, é só a parceria mesmo. E a ONG vai atrás, consegue uma emenda parlamentar, consegue um recurso e executa. Chamamento público, né? Ele deve ser feito, né, no caso, e ele pode ser dado start nesse processo por meio de uma manifestação de interesse social. Então, uma ONG manifesta que tem interesse em fazer um projeto assim, assado, e aí o município vai abrir o chamamento. Etapas, no caso, a gente tem 3 tipos de etapas, né, gente, na administração, etapas sucessivas, etapas sobrepostas e etapas interativas ou simultâneas. No caso aqui, seria por etapas sucessivas, né, fazer parte por parte mesmo. E partir de onde? A partir das áreas mais críticas. Segundo um estudo que eu vi de uma arquiteta, fala que teve, e ela mostra que a área crítica nossa é a área central. E por incrível que pareça, está crescendo o número de vazios urbanos na nossa área central. Tá mesmo? Não? Tá. Por quê? Aí é só estudar a história, né, de Porto Velho. Não? Ver aquele conceito de donos da cidade. Né? Pode observar que é tudo uma meia dúzia de família. Entendeu? Áreas. Né? E a gente está sem uma ferramenta contra isso daí. A verdade é essa. Né? Bom, e aí nós chegamos ao fim? Não, nós chegamos ao início da apresentação. Por quê? Porque agora a gente vai refletir sobre algumas perguntas, certo? Para suscitar o debate. O quadro hoje em nossa cidade é preocupante ou insignificante em relação a vazios urbanos? Já foi realizada alguma pesquisa de opinião pública a respeito? Já foi realizada alguma audiência pública a respeito? Já foi proposta alguma ação efetiva? O tema tem estado na pauta dos planos de governo de candidatos a prefeito? Os governos federal e estadual mantêm vazios urbanos? Então não são os particulares, né? A outorga onerosa do direito de construir pode ser utilizada para desapropriações? Por que eu botei isso aqui? Porque tem a desapropriação em dinheiro também, para atender uma finalidade social. Então veja ali um terreno vazio urbano e tal, quando desapropriar esse pode ser feito em dinheiro, e esse dinheiro poderia vir das outorgas onerosas do direito de construir. Tá? Enfim, gente. Isso aí entra na questão do fundo, né? A gente termina aqui então desejando a todos boas reflexões. Né? Não vai responder agora, não? Você pode. Nosso debate. E aí, a gente falar, né, da nossa ONG, né, do Centro de Estudos, a gente está agora finalizando o projeto Observatório da Cidade, que pega essa questão do desenvolvimento urbano, a questão da história de 10 municípios do estado, e não pega Porto Velho, pega outro. Mas que ele tem algum material que também pode servir, assim, para a gente refletir soluções para cá. Em Ariquemes, por exemplo, eles têm um IPTU não só progressivo, como regressivo. Regressivo? Né? Regressivo. Não no tempo, né? A alíquota mesmo é progressivo e regressivo. Então, quando você conserva bem o imóvel, mantém a fachada pintada todo ano, entendeu? Tem um jardinzinho na frente, não sei quais são os critérios, né? Aí você tem uma redução da alíquota também, porque isso embeleza a cidade, entendeu? Uma coisa que me preocupou muito em relação a terrenos vazios, é essa questão de murar o terreno. Eu acho que não deveria ser murado, acho que tem que ter visibilidade. Deveria ser gradeado, alguma coisa que dê visibilidade que tem ali dentro. Murar, meu irmão. Você fala dos terrenos? Tudo que não é do que na cidade? Os terrenos baldios. Eu obrigo a murar, né? Então, murar. Eu sou contra. Acho que é melhor estar aberto, para a gente ver o que tem dentro.
Não tem nada, tudo bem, estamos vendo. Por exemplo, ali na Jorge Teixeira tem um terreno ali enorme, já teve várias e várias denúncias. O dono colocou até tampoume lá, que no meio, no centro dele é uma piscina. Sim, pois É uma piscina, não é? Entendeu? Aí o fumacê passando na rua, né? É. E o viveiro de Mocelina. E o viveiro ali de... Entendeu? Porque essas aberrações, aquele da Uni ali, do lado da Uni. Sim, também. Ali, um amigo meu, o Clamildo, dono da Mina Linda, já marcou de almoçar comigo ali no Charque, né? Sim. Rapaz, os caras tinham arrombado o carro dele e roubado lá uma bolsa dele, que ficava no carro, não sei o quê. Onde é que estava essa bolsa? Dentro daquele terreno. Olha só. O que o cara faz? Arrombou o carro, pegou a bolsa, tirou o dinheiro, ele tem que ser livrado do flagrante. Que é a coisa mais fácil fazer isso. O pior foi quando tiraram aqueles tapumes, tinha os tapumes lá, né? Tinha até um carro lá dentro. Ah, sim, eu cheguei a ver um carro lá dentro mesmo. Do vazio, eu costumo dizer que não existe vazio urbano, né? O vazio é uma idealização que a gente faz. Ele está preenchido por alguma coisa. Né? Geralmente é isso. Essa sua ideia é interessante de deixar os terrenos que então não quer que ninguém bota gradeado. Baldio, deixa aberto para ver o que tem lá dentro. Você poderia ter que controlar, né? As pessoas No mais, gente, transformar. Quando falo, sobretudo, em parcelamento, edificação e uso, né? O uso, a gente está carecendo de estacionamento no centro da cidade. Né? No mínimo, transforma em estacionamento. Não vai fazer nenhum, gente. Né? E vai solucionar um problema nosso. A gente está vendo aí muitos empreendimentos recebendo alvará aí. Qualquer hora que eu diz que na lei nossa aí, revogado, não sei como é, mas fala que a gente tem competência para tomar ciência de todos os estudos de impacto de vizinhança, viário e não sei o que eu licencio. E é um negócio que eu quero começar a mexer. Na Pedro II, fica nossa onda ali, tem uma empresa de locação de máquinas pesadas. Entendeu? Ela tinha se mudado provisoriamente, que estava com o terminal que ela está construído inclusive sem placa de CREA, nem de CAL, nem de ninguém. Né? Mas isso aí eu já tomei providências, né, junto com o Wellington aí, para pelo menos isso aí vias claras no CAL e no CREA. Como é que pode? Entendeu? Eu acho engraçado, gente, para você fazer um empreendimento, é tanta licença, tanta coisa, tanta fiscalização, e parece que o poder do capital não, ele faz umas coisas assim que... Aí eu te pergunto, como é que você vai ter numa avenida com a Pedro II não é uma rua larga? E pode estacionar lá direito? Proibido até estacionar lá direito porque é corredor de ônibus, né? Então tem uns horários, só o ônibus pode parar ali e na parada. Aí o cara me põe um negócio de locação de máquina pesada com trator, fazendo manobra ali, trator, caminhão pesado. Pelo amor de Deus, reto escavadeiro, escambau. Alguém molhou a mão de alguém para dar essa alvará. Igual quando saiu aquele posto de gasolina em frente ao hospital ali, Mato Mazarella. Inclusive o chefe de fiscalização do município, o Cevanes, acabou assassinado e executado na porta de casa. Então, certo? A gente não está dentro de um colegiado desse, para quê? Para ficar dizendo amém? Eu vim para criar problema, pode ter certeza disso. Solucionar problemas. Você não dá problema, tentar solucionar. Criar não, né? Botar em evidência os problemas que já existem. Tá? Então agradeço a vocês a atenção. O Wellington filmou aqui para a gente mandar para os colegas que puderam ouvir. Certo? E vamos suscitar, gente, as reflexões para essas discussões aí. Muito obrigado.